Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, direto aqui de Austin. E aí, Luciano, tudo bem, cara? Tudo bem, André, beleza, cara. Pessoal que tá acompanhando a gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Eletrificados. E aí, André, o que a gente vai falar essa semana, cara? Cara, eu vou entrar nisso já, mas olha só, é o nosso terceiro episódio, né? É isso Eu aí. vi uma estatística que a maioria dos podcasts, canais, morrem no segundo. Vencemos. Vencemos! A gente tá no terceiro, então quer dizer, Exato. galera, vencemos. Hoje é um episódio de comemoração, né? Dos Exato. 3 episódios. Essa é uma startup que deu certo. Já deu certo. A gente passou o primeiro milestone, né? Eu Exato. não sei Não, agora segundo. qual que é a próxima O estatística. segundo, porque já deu prejuízo e agora a gente chegou no... Não, eu acho que o primeiro milestone é tirar a ideia do papel. O segundo é sobreviver aos 2 episódios. Agora eu não sei qual que é o próximo. É. A gente tem que falir umas 3 vezes, eu acho, pra poder virar uma história de sucesso. Ah, já aconteceu comigo, então. Mas, pessoal, antes da gente entrar no assunto, eu queria primeiro, de novo, agradecer todo mundo que tá aqui assistindo, todo mundo que tá seguindo a gente no canal e no Instagram, né? Como a gente sempre fala, segue lá, botão errado, segue lá, canal Eletrificados. Lá Ô, tá tendo muito produção. conteúdo legal. Ô, produção, ô, meu amigo. É. Põe Presta direito atenção aí, cara. cadê o Ivolanda? Cadê o Rock. Rock? Mas enfim, pessoal, sigam lá no Instagram, canal Eletrificados. A gente tá trazendo um conteúdo bem legal lá sobre a história da Tesla, né? Quais são os carros que a gente falou no episódio anterior, mas trazendo um pouquinho mais de curiosidades e algumas imagens de cada um desses carros até chegar nos dias atuais. Então tem muita coisa legal lá, alguns stories também agregando um pouco no conteúdo que a gente faz aqui. Então segue lá, canal Eletrificados. E se você não tá inscrito ainda no canal no YouTube, se inscreve, dá um like nesse vídeo se você gostar. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo pra cá, continuando com essas postagens semanais, mas a gente vai fazer umas experiências, vai ter umas novidades aí, então não deixa de seguir pra você não perder, tá certo? Aí. Então essa semana... Belo jabá, hein? Ó, que jabá, né, cara? Inclusive, Que ó, jabá. camiseta na loja aí pra comprar. Opa, quase. Spoiler. Spoiler alert. Mas, então, para essa semana, o que a gente quer trazer para vocês? Tiveram algumas notícias aí sobre a Great Wall, que é um fabricante chinês que vai abrir fábrica no Brasil, que vai abrir não, né? Comprou uma fábrica da Mercedes e vai chegar no Brasil agora com mais força. Então a gente queria falar nesse episódio sobre os carros chineses, né? Que eu escutei uns anos atrás, Luciano, num podcast sobre carros elétricos, que a chance do nosso futuro elétrico no Brasil ser chinês era muito grande. Uhum. Então a gente queria aproveitar essa notícia para falar um pouquinho mais do mercado atual dos carros chineses no Brasil que a gente está vendo, e aí discutir um pouquinho sobre isso e estender o papo, né? Mas acho que a primeira notícia foi essa compra da Great Wall, né? Eu não conhecia nada da Great Wall até essa notícia, né? E você, Luciano? Cara, eu achei que eu não conhecia, né? E aí, quando eu fui fazer o processo de pesquisa aqui do meu lado para entender um pouquinho melhor quem eles eram, eu percebi que, na verdade, eu conhecia sim. Né? Eu já tive a oportunidade de ir para a China 2 vezes na minha vida, né? E a parte de ser uma experiência fantástica, né? Lá você se depara com muitas coisas diferentes, né? Do mundo que a gente vive, né? Ocidental. Então, as marcas dos carros são diferentes, a forma como eles fazem propaganda é um pouco diferente da forma como a gente vê as propagandas, né? Aqui do lado de cá. Então é uma cultura bastante diferente. E uma coisa, né? Carro é uma coisa que eu gosto, prestava bastante atenção, além de tecnologia. Então vi muitas marcas que eu não conhecia lá, né? Entre essas marcas, uma delas me chamou bastante atenção porque eu via com frequência na rua, que era a Haval, com H, né? H-A-V-A-L. E essa Haval é uma das marcas da Great Wall. Então, enfim, quando foi anunciado, né, que a Great Wall tinha comprado a fábrica da Mercedes, eu pensei comigo, poxa, lá vem, né, mais um fabricante chinês desconhecido para o mercado brasileiro. E, de fato, ele é desconhecido para o mercado brasileiro, mas ele é um fabricante bastante proeminente no mercado chinês local. Né? Então, boa notícia, acho que isso, né, acaba trazendo mais atenção para o mercado de carros elétricos no Brasil. Eles são um dos líderes de vendas de SUVs na China. Então, um fato interessante aí sobre a Great Wall, né? Na verdade, eles têm 3 marcas. Né? Então, a primeira marca deles é a Haval, é essa que você está vendo. Eles são líderes de vendas de SUV com essa marca.
né? Além de SUVs, eles têm alguns carros de comerciais, né? Trucks, esse tipo de carro. Então, eles comercializam tanto com a marca Haval, quanto com uma outra marca que chama Way, W-E-Y. O André vai mostrar na tela mais pra frente. E aí eles têm a própria marca Great Wall mesmo, que aí é a marca que eles usam para comercializar carros um pouco mais compactos e, se eu não me engano, a linha de carros comerciais deles. Né? Então, van de entrega, né? Esses caminhõezinhos de entrega, tudo isso, eles usam debaixo da marca Great Wall. Então, enfim, boa notícia, né? No final das contas, é mais investimento chegando no Brasil. E os carros parecem ser bem interessantes, assim, né? Eu nunca tive a oportunidade de dirigir um carro chinês como esse, mas parecem ser bem interessantes. E aí, o que você acha? Eu tô dando uma olhada aqui nos modelos, cara, que eu tô até passando aí na tela. Esse aqui parece uma BMW X4, né, cara? Isso que eu ia falar. A BMW X4 aí na sua tela, André. Aquele déjà vu, né, cara? Porque esse aqui me lembrou um pouquinho uma X35, que agora... É Tucson nos Estados Unidos, né? E X35 no Brasil. Esse carro aqui, esse design da janela aqui, ele me lembrou um GMC que tem aqui. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um SUVzinho da GMC, que é da General Motors, né? E ele tem essa janelinha encurtada aqui em cima. Verdade. Atrás. Mas, cara, olha o tamanho da linha. Desculpa, voltando naquele modelo lá, o shape tá me lembrando um pouco o Highlander da Toyota. Esse aqui, né? Esse daí, Pois é, déjà vu, fantástico. Cara, outro coreano aí, né? É verdade, ele parece um coreano aí que a gente não precisa citar, né? Esse aqui menorzinho. Mas, cara, ó, que interessante, né? Olha, esse aqui parece uma Pajero. Lembra de uma Pajero antiga, não o modelo atual, né? Sportage, alguma coisa assim. Mas olha a quantidade de modelos, cara. Não é possível, deve estar voltando do começo. Não, são modelos de... Ah, não, é que ele volta. Não, ele faz um loop, né? Ele faz um carrossel, exatamente. Mas e aí, você compraria um carro chinês, André? Cara, eu já tive esse raciocínio, porque quando eu tava no Brasil ainda, eu mudei pra cá, pros Estados Unidos em 2014, foi quando a Jaque tava começando a entrar. E, cara, eu vou falar, até hoje, o design dos caras, os modelos dos caras estão muito bonitos, né? Só que eu tenho um preconceito e é culpa do meu pai. Isso daí, eu vou culpar meu pai por isso aqui. Meu pai é um cara que entende de carro, adora de carro, era mecânico. Então, assim, eu não compro um carro usado sem meu pai falar, compra que esse aí tá bom. Nunca. No Brasil, né? Aqui eu não consigo trazer ele pra olhar todos. Mas eu lembro que uma coisa que ele sempre falava, dos franceses na época, do Citroën, Peugeot, se bem que meu último carro no Brasil foi um Renault e ele já tinha mudado de ideia. Mas ele falava, cara, a suspensão desses carros não é feita pro Brasil. Suspensão não é feita pro Brasil. Então ele pôs na minha... E eu lembro também que a minha mãe tinha um Fiat Uno Sport. Lembra aquele Uno Sport que tinha? Que ferviam todos, praticamente. Porque eu lembro que ela tinha e tinha um outro conhecido nosso que tinha, e os dois ferveram. E aí, o que meu pai, simplificando o raciocínio, falava, não, isso é feito para clima da Europa. Esses carros não servem para esse clima quente aqui do Brasil. Clima quente porque ele não tinha vindo aqui pro Texas, né, onde a gente mora, mas tudo bem. Então eu fico com esse negócio, não, mas será que esse carro tá pronto pra nossa buraqueira, pra valeta, lombada, clima? Então eu sempre tenho essa dificuldade de ser um early adopter de carro. Então... Eu nunca andei. Eu já andei num Jaque, mas era um Uber. Então eu não dirigi o carro, né? Achei legal, não vi muita diferença ali, sei lá, de um HB20 ou de um concorrente. Mas eu fico com esse medinho aí, cara, de botar tanto dinheiro que esses carros custam, né? Num modelo que não tá tão presente ainda, né? E você, cara? Cara, eu não sei. Eu acho que assim, o mundo de fabricantes de carros, né, vem mudando com uma velocidade bastante grande, né? Especificamente falando de fabricante chinês, eu acho que foi a época já onde ele era um absoluto não pra mim, sabe? Então, qualquer coisa que você falasse, é produto chinês, imediatamente remetia a algo sem qualidade, né? Então, acho que já foi um pouco essa época.
Não tô dizendo que eu acho que os fabricantes chineses eles já estão no mesmo nível, né, de fabricantes europeus ou de fabricantes americanos. Acho que não ainda. Mas eles não estão nesse nível ainda, eu acho que muito por conta do público-alvo deles. Entende? Então, primeiro que o fabricante chinês não consegue entrar no mercado americano. Né? Então, o primeiro entrave que eles têm é aí, né? Que é um dos maiores mercados automotivos do mundo. Né? A gente vai até falar sobre um pouquinho disso num outro episódio, né? Mas a questão da China ser hoje o maior fabricante, o maior mercado automotivo do mundo tem que ser levado em consideração, né? Então, assim, se fosse tão ruim, esses caras não estavam vendendo tanto carro assim lá. Né? Então não teriam ganho tanto mercado e tudo mais, né? Pode-se questionar um pouquinho a exigência do mercado local versus o mercado chinês, mas no final das contas, esses fabricantes eles vendem, né, centenas de milhares, se não milhões de carros por ano. Então, tem que ter um certo nível de qualidade até para poder honrar com as garantias e tudo mais que vêm alinhadas, né? Com colocar um carro desse no mercado. Com relação à propriedade intelectual, eu acho que isso é algo que ainda, né, a China vem desenvolvendo e eles estão talvez ali 50% do caminho, né? Então, acho que é o que a gente estava falando, né? Você olha para esses carros, tem meio essa impressão de que você já viu ele em algum lugar, né? E aí você começa a ter esses flashes, né, de poxa, isso daqui veio dali, isso daqui veio daqui e tudo mais, né? Enfim, não sei se eu gostaria dessa sensação de comprar um carro que parece com uma BMW, mas não é uma BMW. Um carro que parece um Toyota, mas não é um Toyota, sabe? Acho que não. Mas também tudo depende do preço, né, cara? Assim, se um carro desse ele vem a 1/3 do preço de uma BMW e oferece 70% do que uma BMW oferece, talvez por que não, né? Então... É aquilo que o pessoal fala, né? Mas tá comprando roupa pela marca, né? É a mesma coisa. Se ele entrega o mesmo equipamento, ele entrega a mesma tecnologia, por que não, né? Exato. E no final das contas, cara, assim, você pensa, e você que tá ouvindo a gente, né? Se você for olhar tudo o que tá ao seu redor, tudo que você já comprou, tudo que você tem aí ao seu redor, né? Seja de bens materiais simples, né? Como uma roupa, até bens materiais um pouco mais complexos, como artigos de tecnologia, tudo isso, a grande parte disso vem da China. Né? Então não é que eles não têm a capacidade de produzir itens de qualidade, eles sim têm, eles só não são detentores da propriedade intelectual de muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E isso vem mudando rapidamente na China, né? A gente vai falar também disso, um pouquinho sobre os planos deles de longo prazo, e tá muito bem definido ali onde eles querem chegar. Então, enfim, com relação a eles, acho que é isso, né? E qual que era a segunda notícia que a gente ia falar hoje? Era sobre a Jaque, que tá ampliando a linha, né? E numa joint venture com a Volkswagen na China, né? Pois é, eu tava olhando isso, né? Também fui dar uma pesquisada. A Jaque, ela já tem carros elétricos no Brasil, né? E a gente tem um episódio aqui, pessoal, que a gente tá programando falar sobre o custo de se ter um carro elétrico no Brasil, vale a pena, não vale a pena e tudo mais, né? Já dando, né, a resposta direta ao tema ainda não vale a pena. A gente vai mostrar em números como isso se constrói, né? Mas ainda não vale a pena, né? Porque o carro elétrico mais barato no Brasil é um carro da Jaque de R$160 mil, né? Que é o Jaque IEV20, tá na tela, esse daí mesmo, né? R$160 mil. O custo para você rodar com esse carro, ainda mais agora saiu essa notícia essa semana também, né? Falando de notícias da semana, saiu a notícia da gasolina a mais de R$7, né? Quanto mais a gasolina sobe, mais vai fazer sentido você andar de elétrico, né? Ao ponto que um custo cobre o outro, né? Ainda não, por conta do custo de aquisição do carro, né? R$160 mil é muito mais caro do que um carro de entrada no Brasil, zero. E para pensar, só, né, desculpa cortar seu raciocínio, mas se você tem R$160 mil pra comprar um carro,
Cara, não é qualquer pessoa que tem acesso a isso. Você talvez não esteja tão preocupado com essa economia aí que você vai ter que fazer. A gente sabe que o carro no Brasil tá caro, você não precisa ser milionário pra pagar 160 mil num carro, mas também não dá pra ser... Você tem que ter pelo menos ali uma certa grana. Então, você pensa, 160 mil, o que mais que eu compro com 160 mil? Pô, tem muita coisa legal com 160 mil, entendeu? Tem. Então, a economia, é isso que eu fico pensando. A economia de combustível não é o que vai trazer os caras pra isso. A aparência desse carro, pelo menos aqui, também não é. Ele é um carro, a gente vê, o foco desse carro aqui é mobilidade urbana, né? Então, o que traria alguém? A hora que você tiver um carro minimamente bonito, mas que tem um avanço tecnológico, algum outro apelo, além só da economia. Porque eu não acho que é isso que vai trazer alguém que tem 160 mil pra comprar um carro pra esse, né? Eu acho que assim, vem pra história da Tesla, né, cara? Assim, lá vai a gente falar de Tesla de novo, né? O pessoal já deve estar de saco cheio da gente falando de Tesla, mas, assim, é legal ter a sensação de que você tá dirigindo um veículo que ele é mais, né, ambientalmente correto. Qual que é a palavra? Eu não lembro agora, né? Mas que ele é menos poluente, né? Ou zero poluente versus um carro a combustão. Pô, é muito legal, né? É muito legal você ter essa sensação de que você... principalmente se você capta a sua própria energia, né? Aí a gente pode debater um pouquinho, né, sobre as formas de geração de energia e tudo mais, mas para não deixar o assunto chato, é muito legal você ter essa sensação de que você está dirigindo um carro elétrico que não polui o meio ambiente, tanto quanto um carro a combustão no dia a dia. Mas ninguém é burro, né? Então, assim, tirando poucas exceções de pessoas que vão além do normal, né, ou além do racional, para ter um impacto ambiental muito menor ou diminuído, né? Ninguém vai fazer essa migração se não fizer sentido financeiramente. No mercado americano, já começa a fazer sentido essa migração, né? Quando a gente compara um Tesla Model 3 com carros da mesma categoria, né? O que é um carro da mesma categoria? É uma Mercedes C-Class, é uma BMW Série 3, né? São carros dessas categorias. Então, quando você põe um do lado do outro e você analisa o custo de propriedade desse carro ao longo dos anos, né, vamos supor 5 anos, faz sentido, né? O Tesla é um carro muito mais legal de dirigir, na minha opinião, comparado com esses dois, e ele sai mais barato no final das contas, sabe? Ou quase que equiparado o custo de propriedade, né? Sendo que o valor de revenda do Tesla é muito melhor do que o valor de revenda da BMW e da Mercedes hoje. Então, voltando para a notícia da Jaque, né, sobre o carro que eles anunciaram, se você tiver aí, André, seria até legal compartilhar com o pessoal a foto do carro, né? Eles lançam um novo carro, que é o Jaque EJS1, que ele usa a mesma plataforma do iEV2, mas ele é um carro que é uma joint venture com a Volkswagen na China, né? E aí eu fui pesquisar também um pouquinho mais de detalhes sobre isso, né? E aí voltando nessa coisa do carro chinês vale a pena ou não vale, essa coisa tá ficando ultrapassada, porque assim, é carro chinês? Mas a Volkswagen fez uma oferta de compra da Jaque no ano passado, e ela hoje é detentora, ou tá para fechar o negócio de deter 50% do valor da empresa que fabrica o carro da Jaque, né? Tem um nome em chinês, eu não vou conseguir pronunciar, né? Mas... chinês enferrujado aí. Meu mandarim tá meio enferrujado. Mas, então assim, no final das contas, é um carro da Volkswagen. O que dá uma validação, né? Exato, valida um pouco, mas ajuda a gente também a tirar um pouco desses preconceitos do tipo, não, é o carro chinês versus o carro alemão, né? Então não tem mais esse carro chinês versus carro alemão. Para você fabricar na China, tirando raras exceções, e a Tesla é uma delas, a gente pode até falar sobre isso, né? Tirando raras exceções, para você fabricar carro na China, você precisa ter uma joint venture, né? Ou seja, uma empresa co-irmã. Como é que a gente traduz joint venture? Não sei.
Eu acho que joint venture o pessoal Joint venture, o pessoal usa bastante. Então, você precisa ter uma empresa, né, que ela é parte de um fabricante local, seja ele um fabricante local privado ou seja ele um fabricante local estatal, no caso da China, né? E essa empresa terceira, né? Então, todas elas, Volkswagen, Ford, todo mundo que tem fábrica na China tem uma joint venture com uma empresa chinesa. A JAC, até ano passado, ela era 100% do governo chinês, né? Ela não era uma empresa privada, ela era 100% de investimento privado, ela era 100% do governo chinês, e a Volkswagen anunciou essa parceria com eles e fez a oferta de aquisição de 50% e do controle administrativo da empresa, que me parece estava em processos finais de tramitação, parece que vai sair mesmo, mas esse carro já é um carro da parceria Volkswagen e JAC na China. É interessante, né, que olha só, eu vou mostrar aqui na tela, esse que vocês estão vendo na tela aqui é o Volkswagen ID3. Esse carro não tem aqui nos Estados Unidos por enquanto, ele tem na Inglaterra. Um colega meu falou esses dias que eles têm um Polo 2002 que ele tem desde zero, e agora ele vai trocar o carro, que é o carro da esposa dele, ela vai trocar por um desse. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o ID4, que é um SUV acima desse maior. Aí. Esse, olhando, ele parece o tamanho de um Golf, né? Mas, cara, olha que carro bonito, cara. Cara, olha, eu vou te falar, ele é lindo e eu vi ontem um ID4 na rua, né? Eu e minha esposa, cada vez mais, cara. Eu e minha esposa, a gente tava dirigindo, viu o ID4 na rua, ela me chamou, eu tava prestando atenção, né, pensando nas coisas do canal e tal, da gente poder falar de ID4, quem sabe até dirigir um mais pra frente pro pessoal conseguir conhecer o carro, né, mas ela me chamou a atenção e falou, nossa, que carro é aquele da Volkswagen? Eu falei, o ID4, é o novo carro elétrico da Volkswagen. Ela, nossa, carro bonito. Então, assim. Cara, eu vou te falar, o interior deles, ó. Aqui dá pra ver um pouquinho do interior do ID3. Eu entrei no ID4, eu tava na concessionária quando eu tava comprando o meu, e aí eu aproveitei, entrei. Eu não quis fazer um test drive, porque senão eu ia querer sair com um de lá. E eu precisava de um carro maior, eu não queria me convencer naquele momento que era isso que eu queria. Mas, cara, esse volante branco, esse interior dele é fantástico, assim. Eu gosto muito de carro da Volkswagen, eu tenho o carro da Volkswagen, eu sou suspeito pra falar. Inclusive, o carro que a gente tem é uma Volkswagen Atlas, é uma SUV grande. A Volkswagen tem planos de lançar um SUV maior, né, que seria a versão da nossa Atlas elétrica, que eles vão chamar de ID8. Então, pensando nesse conceito aí, esse carro chinês, cara, ele pode virar um ID2. Entendeu? Isso, um carro ainda menor, né? Mais ou menos por aí. Como é que funciona? Por que os fabricantes tradicionais, né, europeus e americanos, eles estão com essa... Eles estão focando mais no mercado de carros elétricos globalmente. Primeiro, porque é uma tendência que vem crescendo, né? A gente vem falando sobre isso, a gente pode trazer alguns números, né, para falar sobre a representatividade de carros elétricos. Mas especificamente na China, que é o tema dessas duas notícias que a gente está falando aqui hoje, né, especificamente na China, o governo decidiu fazer um push muito forte para carros elétricos. E a gente vai entrar num outro capítulo, né, falar mais detalhadamente disso, mas o governo decidiu fazer esse push. Hoje, os fabricantes que estão lá, eles têm metas de vendas de carros elétricos para poder, então, vender carros a combustão. Então, se você não atinge determinados percentuais de vendas de carros elétricos na China, você não pode vender carros, quer dizer, você pode vender carros a combustão, mas isso tem uma multa que você tem que pagar, que acaba tornando o negócio inviável. Então, eles precisam ter esse investimento está acontecendo, a China quer eletrificar sua frota o quanto antes possível, e aí uma vez que já estão produzindo lá, por que não exportar? E aí que chega esse carro da joint venture com a Volkswagen no Brasil. Cara, eu trabalhava, off-topic, bem rápido, mas eu trabalhava com importação e exportação quando eu morava no Brasil, com logística, na verdade. Depois que eu vim pra cá, que eu passei pra tecnologia. E eu lembro que a Argentina tinha uma certa regulação lá na época, que era o seguinte, para você poder importar, você tinha que criar uma cota de importação exportando.
Então, quer dizer, eles queriam influenciar isso daí, você deve ter ouvido falar. E aí, cara, você tinha, por exemplo, se eu não me engano, era a Renault, a Peugeot Citroën, uma delas, que fazia exportação de vinho argentino, fazia exportação de roupa, umas coisas totalmente fora do negócio para poder criar essa cota e importar peças. Olha que coisa maluca. Eu lembro disso. Você lembra, né? Era algo parecido com isso que a China faz, né? Você tem que quase que criar uma cota para você poder vender veículo a combustão, senão você paga a multa. Eles têm um sistema de créditos, né? No final das contas é assim, é meio que não... você tem um certo número de carros elétricos que você tem que vender. Esse número de carros elétricos, ele te dá certo número de créditos, e esses créditos se convertem aí num cálculo que eles fazem para você poder vender carros a combustão, continuar vendendo carros a combustão no mercado chinês. Só que conforme vai ganhando escala, né, então a China vem aumentando esse percentual de quanto cada fabricante tem que vender de carro elétrico lá, conforme vai ganhando escala, o custo do carro elétrico vai ficando cada vez menor. E aí vai ficando cada vez mais fácil justificar essa transição para o segmento de elétricos na China, né? Por isso que a China é um dos líderes aí, é o líder hoje mundial nessa transição, né? A gente vai falar mais em detalhe mais para frente. Não, com certeza. Uma coisa que eu lembrei, desculpa te cortar, você perguntou se eu compraria um carro chinês ou não. A gente tava falando da Jaque, mas eu lembrei, os carros chineses que eu acho mais legais são os da Chery, que tem a parceria com a Caoa. Cara, esses carros, eles têm um SUV lá agora, que, pô, o carro é muito bonito. E eles são, eu lembro da propaganda que fala que é o melhor design do mundo, né? Os caras vão... E eles têm um carro elétrico que tá lá, ainda não tá disponível ainda, pelo menos o preço não tá, mas eles são os que eu acho mais bonito, cara. Dos chineses que já estão no Brasil, são os da Chery que eu gosto mais, e eles estão com elétrico aí pra vir, né? Cara, é engraçado você comentar esse negócio da Caoa. Eu tenho duas coisas, né, que eu queria comentar. Primeiro é esse negócio da Caoa, né? A Caoa tem o direito de representar ou de importar os carros da Hyundai e fabricar os carros da Hyundai do Brasil. E eu não sabia disso, mas parece que teve todo um trâmite legal de litígio com a Hyundai, que queria entrar direto no Brasil, né? Decidiu cancelar a parceria deles, né? O contrato que eles tinham. E aí a Caoa, na verdade, ganhou num fórum internacional, né, de litígio, ganhou o direito de continuar representando a marca Hyundai no Brasil por mais 10 anos. Então a Caoa vai continuar levando carros do Brasil, produzindo carros localmente, mas muito provavelmente, né, ou dificilmente, ela vai levar os carros elétricos da Hyundai, ou eu acredito dificilmente ela conseguirá montar a linha de fabricação de carros elétricos da Hyundai, o que é uma pena, porque a Hyundai está lançando uns carros elétricos muito bonitos. Então, eu acho que eles vêm, cara. Pra ser sincero, eu acho que eles vêm. Os caras. Uma das razões pelas quais eles quiseram quebrar isso daí, essa relação com a Caoa, é porque eles enxergam o potencial do mercado, né? Exato. Mas então, aí que tá. A Hyundai não pode ir direto. Mas tá. Eles têm que esperar agora. Eles têm que esperar acabar o contrato da Caoa. A Caoa tem direito de mais 10 anos, acho que 9 agora, alguma coisa assim, de continuar representando e importando exclusivamente os carros da Hyundai no Brasil. Como uma segunda rota de mercado, né? Eles estão com essa parceria com a Chery, onde eles também vão produzir os carros da Chery no Brasil. Imagino eu que também pensando um pouco a longo prazo, né? Eventualmente essa parceria com a Hyundai vai embora e eles vão ter a Chery aí para continuar tendo o negócio deles no Brasil. Mas enfim, e aí o segundo paralelo, você falou do ID3 na Europa, né? Especificamente em Londres, foi que você falou? Foi na Inglaterra. Na Inglaterra. Olha só que engraçado, meu irmão me mandou essa semana que passou a foto, eu esqueci até de comentar com você, comento com você aqui no canal e o pessoal já fica também ligado, né? Sobre o fato da gente estar colocando no canal, falando sobre, né, carros elétricos e tudo mais, e o push que o governo britânico está fazendo para a transformação da frota também de, né, carros a combustão para carros de baixa emissão de poluentes, né? O que eles chamam de ultra low emission cars. Eles fizeram uma divisão... Não emite quase nada, velho. Traduzindo traduzindo assim, é o carro que não vai emitir poluente, né? O carro elétrico. Então o que eles fizeram? Eles têm um sistema de rodízio muito similar ao que a gente tem, né, em São Paulo e em algumas outras cidades no Brasil,
Eles têm um sistema de rodízio, onde eles têm o que eles chamam, né, de zona expandida, né, no Brasil, em São Paulo, né, conhecido como o centro expandido, né, e aí eles têm uma segunda zona que eles criaram agora, que é chamada de Ultra Low Emission Zone, que é uma zona onde, para circular com o seu carro a combustão, que é ali perto do parlamento, né, toda aquela área mais turística, o Rio e tudo mais, você vai ter que pagar 15 euros por dia se você tiver num carro a combustão. Euros não, né? Pounds. Pounds, libras, né? É dinheiro pra caramba, cara. É dinheiro pra caramba. Então, assim, o governo mandou uma carta para todos os proprietários de carros a combustão, meu irmão sendo um deles, falando, olha... Moiou. Fica esperto, né? Agora, a partir de não sei quando, não lembro, acho que a partir de outubro, começa a valer esse Ultra Low Emission Zone, e se você entrar naquela zona sem ter um carro de baixa emissão, né, você vai ter que pagar esse fee de 15 pounds, né, ou 15 libras. Cara, então assim, a gente pode até falar disso mais pra frente, sobre coisas que, né, globalmente estão acontecendo para incentivar essa transformação. Mas meu irmão me falou, olha, Lu, basicamente o que eles estão me dizendo é que eu tenho que vender meu carro e comprar outro. Então, 15 liras, se você precisa ir para aquele lugar, ou você vai todo reverter dia realmente para o transporte público, ou, cara. Exatamente. Não, mas é legal. Inclusive, tá aí uma boa ideia de episódio, né, Luciano? A gente pode pegar grandes cidades ao redor do mundo e usar e falar um pouco do que os governos locais estão fazendo para servir como uma ideia até do que talvez a gente vai ver no Brasil. E eu odeio quando eu escuto muito isso. Mas lá é diferente. Lá é Londres. Lá é não sei. Cara, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e ela tem que se basear nessas cidades, cara. Tem que mirar para essas cidades, desde o assunto de ciclovia. E, de novo, não vai achar que eu sou o cara verdão, meio ambiente, vou abraçar uma árvore. Cara, não sou. A gente tem um Tesla aqui em casa porque ele é rápido, entendeu? Eu tô falando que a gente tem que destruir tudo, mas não é esse o que me motiva. Né? Mas ainda assim, eu acho que a nossa cidade, né, eu e o Luciano, sendo de São Paulo, e outras grandes capitais, que, cara, as nossas capitais no Brasil, as nossas cidades no Brasil, são muito maiores que as cidades aqui. Eu lembro que na Copa do Mundo 2014, que você tinha, quando ia começar a transmissão aqui, rolavam os flashes da cidade. E eu lembro quantas vezes eu ouvi das pessoas do meu lado falavam, caramba, cara, que cidade enorme. E não era nem Rio nem São Paulo, era uma cidade que os caras nunca... Ela Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador. Então a gente tem muita cidade grande, cara, que vai precisar se modernizar nos moldes de Londres, de Madrid, de Nova York, de outras grandes aí que a gente conhece. Então acho que vai ser uma discussão legal, trazer um pouco do que está acontecendo nessas cidades e que pode acontecer no Brasil, né? Acho que sim. E para fechar, né, esse episódio, eu acho, André, se você... concordar, né? Acho que tem... a gente tá falando de carros de 150, 160 mil reais, né? Que ainda, apesar de ser boa notícia, porque são mais carros chegando no Brasil, mais carros elétricos chegando no Brasil, ainda são carros elétricos extremamente caros, né? Saiu recentemente também um anúncio, foi no começo desse ano, na verdade, mas, enfim, as vendas vêm, né, acontecendo na China, um carro chinês de quase $5 mil, aproximadamente $5 mil, que é o Wuling, né, se é que o meu chinês desenferrujou de 5 minutos pra cá. Tá bom, então, cara, pra mim parece bom. É o Wuling, né, então W-U-L-I-N-G. É um carro de $5 mil para a proposta de mobilidade urbana. Uma cidade como São Paulo, onde você tá parado no trânsito grande parte do tempo, e se você precisa de uma solução que você não precisa viajar com ela grandes distâncias, me parece ser uma proposta de carro que funcionaria para o mercado brasileiro. Design à parte, né? Mobilidade urbana. Design. Mas olha que interessante, eu abri essa matéria aqui, ó, de fevereiro. O novo carro elétrico de $5 mil já tá vendendo mais que o Model 3, o Tesla Model 3. Exatamente. Então, assim, eles acabaram assim. O Tesla Model 3 era um dos líderes de venda de carro elétrico na China até o começo de 2021. Esse Wuling foi lançado, obviamente o preço nem se compara, porque o Model 3 é um carro de quase $40 mil na China, né, e preço inicial,
E o Wuling é um carro de $5.000, né? Acho que, se eu não me engano, na verdade, a versão de entrada deles é $4.800 e a versão com ar-condicionado, airbag e direção é $5.400. Então, assim, a versão sabe? que não vai te matar é um pouquinho mais caro, né? Não garanto. Não garanto. Cara, o custo de ownership desse carro deve ser muito baixo, porque olha só, se você furar um pneu, você pega de um carrinho de mão na rua e você tá pronto pra seguir andando, entendeu? Cara, assim, na China, não sei, no Brasil teria que fazer as contas pra entender como é que funciona, né? É um carro que anda, se eu não me engano, a versão de entrada, 120 km de autonomia, alguma coisa assim, e custa $1 pra você carregar a bateria inteira. Caramba! Então, assim, faz muita diferença você ter uma proposta de carro como essa. Vamos supor, no Brasil, em dólar, as coisas sempre são 10 vezes o que é em real. Ou 10 vezes a menos do que é em real, né? Então, um carro de $5.000, em teoria, deveria chegar no Brasil a R$50 mil, né? Se um carro desse chega a R$50 mil comparado com um Onix a R$60 mil, aí eu acho que a gente começa a falar... Tá bem mais, cara. Mas depende do que você tá se propondo, né? Porque se você quer visualmente, sou muito mais o Onix. Claro. Mas se você quer, eu como antigo proprietário de um Renault Clio 1.0 sem direção e sem limpador traseiro, naquele momento eu queria, ter o carro, 2, a opção mais barata que eu podia na minha mão. Né? E naquele momento, se tivesse um carro de $50 mil elétrico, com ar em direção pelo menos, eu teria comprado. E quantas pessoas atravessam a cidade, cara? Eu morava na zona leste de São Paulo, perto do aeroporto de Guarulhos, e eu trabalhava na zona sul, ali na região do Brooklyn, na região do Itaim Bibi. Cara, quantos quilômetros eu rodava por dia? Né? Tudo bem, o transporte público tá melhorando bastante, mas ainda ali de onde a minha família mora até hoje, era muito complicado. Poxa, quanto que eu ia economizar com um carro desse de R$60 mil hoje, né? De novo, a gente sempre brinca aqui que quando vão formar o preço de um produto daqui no Brasil, eles só adicionam um zero, né? Então, uma coisa que custa $350 vai custar R$3.500 no Brasil. Partindo desse raciocínio, beleza. É que quando você olha um Tesla, que aqui custa $40 mil no Brasil, ele tá 300, 400 mil reais, nem sempre essa conta fecha. Até que fecha, mas né? Também é importação direta, né? Não, mas até que fecha, porque se você vê um Tesla Model 3, ele vai sair ali aqui nos Estados Unidos por volta de $45 mil. Né? Se no Brasil tá $500 mil, é exatamente essa conta, né? Tá quase lá. Adicionado, né? Exatamente. Não, verdade. Mas assim, isso custa muito dessa forma porque é uma importação direta. A Tesla não decidiu chegar no Brasil e começar a vender. Se eles fizerem isso, esse preço com certeza baixa. Exato. Então, não sei, cara. Fica aí a proposta, né? Fica aí. Tirei até a foto já pra gente não se assustar muito. Mas fica aí a proposta, né? Mas legal, acho que era isso, né, Luciano, que a gente tinha pra hoje? Acho que era isso, falar um pouquinho da Great Wall, né, de novo, né, só recapitulando, falamos um pouquinho da Great Wall, fabricante chinês, muito desconhecido no mercado nacional, mas que na verdade é um grande player local lá na China, então promete investir acho que 4 bilhões de reais ou de dólares, se eu não me engano, no Brasil nos próximos 5 anos. É bastante dinheiro, então estão aparentemente levando a coisa séria. Falamos da Jaque ampliando a linha de produção deles, ou ampliando, né, o portfólio de carros elétricos deles no Brasil, entre alguns outros temas aí, né, sobre carros elétricos, mas de modo geral era isso que a gente queria abordar hoje. Muito bom. É isso, pessoal. De novo, gostou? Dá aquele like, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente também no Instagram, canal Eletrificados, e por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau.